Olá, minha gente querida do Fala Doutor. Sejam muito bem-vindos ao nosso cantinho de conversa sobre saúde e bem-estar. Quem nunca ouviu da avó, da tia ou mesmo de um vizinho querido que uma colherzinha de mel antes de dormir é um verdadeiro santo remédio? Seja para acalmar aquela tosse insistente, dar um up na imunidade ou, quem sabe, garantir um sono mais profundo e reparador. É uma daquelas sabedorias populares que passam de geração em geração, enraizada na nossa cultura, e que nos traz um conforto quase instantâneo só de pensar, não é mesmo? E a verdade é que essa crença não está de todo errada. Existe sim uma base para essa tradição que tanto prezamos. Mas será que o mel age exatamente da forma que imaginamos? Será que seus poderes noturnos vêm apenas da sua doçura, ou existe algo mais profundo? Algo que a ciência pode nos ajudar a desvendar? A promessa é que sim, o mel pode ser um aliado poderoso para suas noites, mas talvez por motivos que vão além do que a intuição nos diz. Preparem-se para mergulhar nesse universo comigo. Eu sou o Dr. Seu Nome, e é sempre um prazer enorme ter vocês aqui comigo para desmistificar e entender melhor como pequenos hábitos do dia a dia podem fazer uma diferença gigantesca na nossa saúde. Minha paixão é traduzir a ciência para o nosso cotidiano, mostrar que cuidar de si pode ser simples, acessível e, acima de tudo, natural. Hoje, vamos bater um papo leve, como se estivéssemos tomando um cafezinho na cozinha de casa, enquanto o dia se acalma e a noite se aproxima. Imaginem aquela cena, o dia corrido chegando ao fim, a cozinha já em silêncio, talvez com o cheirinho de um chá recém-feito. É nesse momento de transição, onde buscamos paz e preparo para o descanso, que muitos de nós recorremos a esse néctar dourado. Mas será que esse gesto tão simples, de pegar o pote de mel, tem o poder de influenciar a estabilidade do nosso açúcar no sangue, de modular a produção de melatonina e, consequentemente, de nos entregar noites mais tranquilas e um metabolismo mais equilibrado? Vamos descobrir juntos, com base na ciência e no bom senso, como transformar esse hábito em um verdadeiro ritual de autocuidado consciente. Então, minha gente querida, essa história do mel antes de dormir, quem nunca escutou, é quase um ritual sagrado em muitas casas brasileiras, não é? A gente cresce ouvindo que uma colherzinha desse néctar dourado é um verdadeiro bálsamo. Seja para acalmar aquela tosse insistente que aparece no meio da noite, para dar um up na nossa imunidade antes que o resfriado se instale, ou simplesmente para nos ajudar a pegar no sono mais rápido, como dizem as nossas avós. É como um abraço doce que nos prepara para o descanso, uma espécie de senha natural para o corpo relaxar. E não é só o mel. Quantas vezes já não nos indicaram um chá de camomila para os nervos, um copo de água com limão em jejum para limpar o corpo, ou até mesmo uma pitada de açafrão da terra para desinflamar o organismo? Essas são as joias da sabedoria popular que permeiam nosso dia a dia, nos dando a sensação de que temos em casa, ao alcance das mãos, pequenos segredos para uma vida mais saudável. Mas será que a ciência concorda com essa intuição? A origem dessas crenças é tão antiga quanto a própria humanidade e está profundamente enraizada na nossa cultura, especialmente aqui no Brasil, onde a natureza sempre foi uma farmácia a céu aberto. Pensem nas nossas bisavós, que não tinham acesso a tantos remédios sintéticos como hoje. Elas observavam, experimentavam e transmitiam seus aprendizados de geração em geração. O mel, por exemplo, sempre foi um alimento precioso, associado à energia e à cura. Aquele pote na despensa não era só um adoçante, era um kit de primeiros socorros natural. A avó, com seu olhar carinhoso e sua voz calma, ensinava que remédio de verdade vem da terra. Essa transmissão oral, cheia de afeto e de histórias de sucesso familiar, criou um laço emocional fortíssimo com esses hábitos. Não é só a substância em si, mas a memória, a tradição e o conforto de um gesto que nos faz sentir cuidados e protegidos. É um legado de carinho que carregamos conosco, um pedacinho da nossa história familiar que se manifesta na forma como cuidamos da nossa saúde. E essa confiança nos remédios da vovó não se limita ao mel, não é mesmo? Quem nunca ouviu falar da água de coco para reidratar depois de uma gripe, ou do suco de couve com limão para detoxificar? São conselhos que vêm de um lugar de boa intenção, de uma busca genuína por bem-estar, e que muitas vezes se tornam parte de rotinas quase que automáticas.
o limão espremido na água morna ao acordar, o alho amassado para a imunidade, o chá de boldo para a má digestão. São tantos exemplos que poderíamos passar horas aqui enumerando, e o que todos eles têm em comum? A simplicidade, a acessibilidade e a promessa de um cuidado natural, sem a química dos medicamentos tradicionais. É uma forma de nos sentirmos mais próximos da natureza, mais no controle da nossa própria saúde, usando aquilo que a Terra nos oferece de forma tão generosa. Mas será que essa simplicidade esconde verdades científicas ou são apenas contos de fadas com final feliz? A persistência dessas crenças populares se deve a uma combinação poderosa de fatores. Primeiro, o conforto psicológico. A sensação de que estamos fazendo algo bom por nós mesmos, algo que nossos antepassados fizeram e que funcionou para eles. Depois, a acessibilidade. São ingredientes que geralmente temos em casa, ou que são fáceis de encontrar e baratos. E claro, a força do testemunho. Quando um amigo, um parente, ou até mesmo um vizinho conta que funcionou para mim, a gente tende a acreditar. Não podemos subestimar o poder do efeito placebo, que é a capacidade do nosso corpo de melhorar porque acreditamos que algo vai nos ajudar, mesmo que a substância em si não tenha um efeito direto. É a esperança, a fé e a tradição se unindo para nos dar uma sensação de alívio e bem-estar. Mas é fundamental que a gente saiba diferenciar o que é um conforto emocional e o que é um benefício real, comprovado pela ciência, para que possamos usar esses recursos da forma mais inteligente e segura possível. Afinal, a intuição pode ser um bom começo, mas o conhecimento é o que nos leva mais longe. Mas então, minha gente, a grande questão que nos trouxe até aqui é: o que de fato acontece em nosso corpo quando ingerimos uma colher de mel antes de nos deitarmos? A sabedoria popular acerta na intuição, mas a ciência nos revela um mecanismo elegante e surpreendente. O mel não é apenas um açúcar qualquer. Ele é uma mistura equilibrada de glicose e frutose, e essa combinação é a chave. Ao contrário do açúcar refinado, que causa um pico rápido de glicose, o mel tem um papel mais estratégico. A frutose presente no mel é processada principalmente pelo fígado, onde é convertida em glicogênio hepático. Pensem no fígado como a despensa de energia do nosso corpo para a noite. Se essa despensa está vazia, ou com pouca reserva, o corpo entende que está em modo de fome e, para manter os níveis de açúcar no sangue estáveis enquanto dormimos, libera hormônios do estresse, como cortisol e adrenalina. Esses hormônios são inimigos do sono profundo e reparador, podendo nos despertar ou deixar o sono fragmentado. Uma pequena dose de mel antes de dormir ajuda a reabastecer essa despensa de glicogênio hepático, sinalizando ao cérebro que está tudo bem, que não há necessidade de alarmes noturnos. É como ter um combustível de reserva que dura a noite toda, garantindo que seu corpo não precise entrar em pânico por falta de glicose. Será que essa simples colher de mel pode ser a chave para evitar aqueles despertares noturnos indesejados e garantir uma noite verdadeiramente ininterrupta? É bem provável que sim. E não para por aí, viu? Essa estabilidade no açúcar no sangue que o mel proporciona tem um efeito cascata em outras funções essenciais para o sono. Com o fígado abastecido e o corpo em um estado de calmaria metabólica, o cérebro fica mais apto a realizar processos importantes. Um deles é a conversão do triptofano, um aminoácido essencial que obtemos da alimentação, em serotonina e posteriormente em melatonina, o nosso famoso hormônio do sono. Para que essa conversão ocorra de forma eficiente, o corpo precisa de energia e de um ambiente bioquímico equilibrado, sem os picos e quedas bruscas de glicose que um açúcar comum poderia causar. O mel, com sua liberação gradual de energia, oferece justamente esse suporte. Ele não dá melatonina, mas ajuda o corpo a produzi-la de forma mais eficaz, como um maestro que afina os instrumentos para que a orquestra do sono possa tocar sua sinfonia mais harmoniosa. É uma orquestra complexa, com muitos instrumentos, e o mel, nesse contexto, atua como um facilitador, um coadjuvante que garante que tudo funcione no ritmo certo. Vocês sabiam que o mel não só acalma a tosse, mas também pode ser um empurrãozinho para o seu cérebro produzir o hormônio do sono, otimizando todo o processo de descanso? É fascinante, não é?
Além do impacto direto no sono, o mel carrega consigo um arsenal de outros componentes bioativos que contribuem para o nosso bem-estar geral. Estamos falando de antioxidantes, como flavonoides e ácidos fenólicos, que atuam no corpo como pequenos soldados combatendo os radicais livres. Esses radicais livres são como a ferrugem, que se forma em nosso organismo, contribuindo para o envelhecimento celular e para o desenvolvimento de diversas doenças. Ao consumir mel, estamos oferecendo ao nosso corpo uma dose desses protetores naturais, que ajudam a limpar e a manter nossas células mais saudáveis. Pensem no mel como um pequeno exército de defensores da sua saúde, trabalhando silenciosamente para proteger seu corpo do desgaste diário. E ele também possui propriedades anti-inflamatórias suaves, que podem ser um bálsamo para o organismo, especialmente em um mundo onde a inflamação crônica de baixo grau é um fator comum em muitas enfermidades. Não é uma cura milagrosa, mas um suporte valioso. E se eu lhes dissesse que esse doce néctar também pode ajudar seu corpo a combater o ferrugem interno, contribuindo para uma saúde mais duradoura e vibrante? E que tal falarmos sobre um órgão que muitas vezes esquecemos, mas que é crucial para nosso bem-estar, o intestino? Sim, o mel também pode ter um papel importante na saúde intestinal, e isso se reflete indiretamente no nosso sono e humor. Ele possui propriedades prebióticas, o que significa que ele serve de alimento para as bactérias boas que habitam nosso intestino. Pensem no intestino como um segundo cérebro, um ecossistema complexo onde trilhões de micro-organismos trabalham em conjunto. Quando esse ecossistema está equilibrado, ele nos ajuda na digestão, na absorção de nutrientes, na produção de vitaminas e até mesmo na modulação do nosso sistema imunológico e neurotransmissores. Um intestino saudável está diretamente ligado a um humor melhor, a uma imunidade mais forte e, sim, a uma qualidade de sono superior. O mel, ao nutrir essas bactérias benéficas, contribui para um ambiente intestinal mais harmonioso, o que pode ter um impacto positivo em todo o corpo, inclusive na forma como relaxamos e dormimos. Parece incrível, não é? Mas o que a saúde do nosso intestino tem a ver com o nosso sono? E como o mel se encaixa nessa equação, agindo como um alimento para seus bons moradores? Finalmente, ao compreendermos o papel do mel no reabastecimento do glicogênio hepático e na estabilização do açúcar no sangue durante a noite, percebemos que estamos lidando com um aliado no suporte à desintoxicação e ao equilíbrio metabólico. Um fígado bem nutrido e com suas reservas de energia em dia é um fígado mais eficiente em suas inúmeras tarefas, incluindo a filtragem e a eliminação de toxinas do corpo. Pensem no fígado como uma central de reciclagem que funciona com maior maestria quando bem abastecida e sem interrupções. Além disso, ao evitar os picos e quedas de glicose durante a noite, o mel ajuda a diminuir o estresse metabólico sobre o pâncreas e sobre o sistema endócrino como um todo, promovendo um funcionamento mais suave e equilibrado do nosso metabolismo. Não é uma solução mágica para problemas de saúde complexos, mas um gesto simples que pode apoiar o corpo em suas funções naturais de autorregulação e manutenção. É uma peça no grande quebra-cabeça de um estilo de vida saudável que, quando encaixada corretamente, pode trazer benefícios visíveis. Será que esse simples gesto antes de dormir pode ser um aliado silencioso na manutenção de um metabolismo mais ágil e um corpo que funciona em plena harmonia? Eu diria que sim, se usado com consciência. Então, minha gente querida, agora que entendemos os porquês científicos do mel antes de dormir, a pergunta que surge é: como podemos aplicar esse conhecimento de forma prática e segura no nosso dia a dia, para realmente colher seus benefícios? A chave, como em quase tudo na vida, está na moderação e no momento certo. A dose ideal para que o mel atue como esse combustível noturno para o fígado, ajudando a estabilizar o açúcar no sangue e a modular a produção de melatonina, sem sobrecarregar o organismo, é de uma colher de chá rasa a uma colher de sopa pequena, o que equivale a aproximadamente 5 a 10 gramas de mel. Pensem nisso como uma pequena dose de combustível de aviação para seu corpo durante o sono, algo concentrado e eficiente. O momento mágico para essa ingestão é cerca de 30 a 60 minutos antes de você se deitar. Isso permite que a frutose comece a ser convertida em glicogênio hepático e inicie o processo de estabilização dos seus níveis de glicose,
preparando o terreno para uma noite de sono mais tranquila e ininterrupta. Não estamos buscando um pico de energia repentino, mas sim um fornecimento suave e contínuo, como uma vela que queima lentamente para iluminar a noite. Será que essa simples medida pode ser o segredo para acordar com mais disposição e menos sonolência matinal, sentindo-se verdadeiramente renovado? É o que a ciência nos sugere, com base em um uso consciente. Mas o mel não precisa atuar sozinho nessa jornada noturna, não é mesmo? Ele pode ser um excelente coadjuvante em combinações que potencializam seus efeitos e tornam o ritual de ir para a cama ainda mais prazeroso e eficaz. Uma das formas mais clássicas e recomendadas é dissolver sua colherzinha de mel em um copo de água morna, ou, melhor ainda, em um chá de ervas calmantes. Imaginem um chá de camomila, de melissa ou de passiflora, com seu aroma reconfortante, levemente adoçado com mel. Essas ervas já possuem propriedades relaxantes que preparam o corpo e a mente para o descanso, e o mel vem para complementar essa ação, oferecendo suporte metabólico para um sono profundo. Outra combinação interessante, para quem não tem restrições, é adicionar uma pequena pitada de canela que, além de saborosa, é conhecida por suas propriedades de auxílio na regulação do açúcar no sangue. Pensem nesse combo como uma sinfonia do sono, onde cada elemento contribui para a harmonia final. Mas, cuidado, a ideia é a simplicidade e a leveza, evitando excessos que possam vir a ser contraproducentes. Quais outras combinações vocês já experimentaram, ou gostariam de testar, para otimizar essa dose noturna de bem-estar? E a questão da saúde bucal e do açúcar no sangue, como conciliar o prazer do mel com a prevenção de problemas? Essa é uma preocupação muito válida e importante. Como o mel é um açúcar, ele tem o potencial de contribuir para a cárie dentária se permanecer em contato com os dentes por muito tempo, especialmente antes de dormir. Por isso, a recomendação é clara: após ingerir o mel, seja puro ou em uma bebida, faça um bochecho vigoroso com água. O ideal é que a escovação dos dentes já tenha sido feita antes de você tomar o mel, ou que você espere pelo menos 30 minutos após a ingestão para escovar, permitindo que a saliva neutralize um pouco a acidez e remineralize o esmalte. Quanto ao açúcar no sangue, como vimos, a dose controlada e o tipo de açúcar do mel, frutose e glicose em equilíbrio, são menos propensos a causar picos drásticos do que o açúcar refinado, mas a moderação é sempre crucial. Para quem já tem uma sensibilidade maior à glicose ou está em um processo de reeducação alimentar, a atenção deve ser redobrada, sempre observando a resposta do próprio corpo. Afinal, a doçura do mel deve trazer benefícios, e não preocupações adicionais, não é mesmo? A consciência é sempre o melhor guia. É fundamental que a gente entenda que o mel, por mais benéfico que seja, não é uma solução mágica para todos os problemas de sono ou de metabolismo. Ele é um coadjuvante, um aliado inteligente dentro de um estilo de vida que prioriza a saúde integral. Pensem nele como uma peça valiosa em um grande quebra-cabeça. Para que o sono seja verdadeiramente reparador e o metabolismo funcione em plena harmonia, precisamos também de outros pilares. Uma rotina de sono consistente, com horários regulares para deitar e acordar. Uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes ao longo do dia, a prática regular de atividade física e, claro, estratégias eficazes para gerenciar o estresse. O mel pode otimizar a qualidade do seu sono, sim, mas ele não vai compensar sozinho uma noite de privação de sono ou uma dieta desregrada. Ele é um upgrade para um sistema que já está buscando funcionar bem. Será que estamos nos dando a chance de construir essa base sólida de bem-estar, onde o mel vem apenas para lapidar o resultado? A mudança gradual de hábitos, a consciência sobre nossas escolhas, são os verdadeiros catalisadores de uma vida mais plena. Como podemos, então, integrar o mel de forma inteligente e consciente na nossa rotina noturna, transformando-o num verdadeiro ritual de autocuidado? Comecem devagar observando a resposta do seu próprio corpo. Talvez, uma colher de chá em água morna por algumas noites já seja suficiente para sentir a diferença. Prestem atenção em como vocês se sentem ao acordar, na qualidade do sono, na disposição ao longo do dia.
O importante é criar um hábito que seja prazeroso e sustentável. Esse momento de preparar o mel antes de dormir pode se tornar um convite para desacelerar, para se desconectar das telas, para respirar fundo e sinalizar ao corpo que é hora de se preparar para o descanso. É mais do que apenas um alimento. É um gesto de carinho consigo mesmo, um lembrete de que pequenos cuidados podem gerar grandes resultados. Lembrem-se, minha gente, que a ciência não veio para destruir a sabedoria popular, mas para iluminá-la e nos dar as ferramentas para usá-la da melhor forma, com conhecimento e consciência. É o poder da tradição, agora validado e aprimorado pela ciência, a serviço da sua saúde e bem-estar. Mas será que o mel é sempre um amigo para todos, em todas as situações? É aqui que entra a nossa responsabilidade e a consciência de que, por mais natural e benéfico que um alimento seja, ele precisa ser compreendido dentro do contexto de cada organismo. Para algumas pessoas, o uso do mel antes de dormir, ou em qualquer outro momento, exige uma atenção redobrada. O grupo que mais precisa de cautela, sem dúvida, são as pessoas com diabetes, ou aquelas que apresentam resistência à insulina. Embora o mel tenha uma composição de açúcares mais complexa e uma absorção um pouco diferente do açúcar refinado, ele ainda é, fundamentalmente, uma fonte de carboidratos e açúcares. Consumir mel pode, sim, elevar os níveis de glicose no sangue, e para quem já lida com a dificuldade de regular essa glicose, é essencial monitorar de perto e, principalmente, conversar com seu médico ou nutricionista. Não é uma questão de medo, mas de respeito às particularidades do seu corpo. Lembrem-se, o objetivo é estabilizar, não desestabilizar. Será que um simples ajuste na dose ou no horário pode fazer toda a diferença para quem tem essas condições, ou seria melhor explorar outras alternativas? A resposta está na individualidade e no acompanhamento profissional. E para os nossos pequenos, será que vale a mesma regra? Essa é uma pergunta importantíssima, e a resposta é um asterisco por não categórico por para bebês menores de 1 ano de idade. O mel, mesmo sendo um alimento natural e nutritivo para adultos, pode conter esporos da bactéria Clostridium botulinum porus, que para o sistema digestivo imaturo de um bebê, pode causar uma condição grave chamada botulismo infantil. O intestino dos adultos e de crianças maiores já possui uma microbiota desenvolvida que impede a proliferação dessa bactéria, mas nos bebês, essa proteção ainda não está completa. Portanto, pais e cuidadores, por favor, evitem o mel para os menores de 1 ano. Além disso, embora raro, algumas pessoas podem ter alergia ao mel ou a componentes do pólen que ele contém, manifestando reações que vão desde irritações leves a quadros mais sérios. É sempre bom estar atento a qualquer sintoma incomum. E para quem tem sensibilidade à frutose, ou condições como a síndrome do intestino irritável, SI, o mel, devido à sua concentração de frutose, pode desencadear desconforto digestivo, como gases, e inchaço, especialmente em doses maiores. Cada organismo é um universo particular, e o que é remédio para um, pode não ser o ideal para outro. E se você já toma algum remédio, ou sofre de azia, o que fazer? A interação do mel com medicamentos é geralmente baixa, mas como princípio de precaução, é sempre prudente discutir com seu médico ou farmacêutico se você estiver em uso contínuo de alguma medicação. Em relação a condições digestivas, especialmente o refluxo gastroesofágico, DRGE, ou a azia, o mel pode ter um papel ambíguo. Para muitos, suas propriedades calmantes e a textura viscosa podem até aliviar a irritação da garganta e do esôfago, criando uma barreira protetora temporária. No entanto, para outros, o teor de açúcar e a acidez natural do mel, mesmo que suave, podem paradoxalmente agravar os sintomas de refluxo, especialmente se consumido logo antes de deitar, relaxando o esfíncter esofágico. É crucial observar a sua própria resposta. Se você perceber que o mel, em vez de acalmar, aumenta a sua azia ou desconforto, é um sinal de que ele pode não ser o melhor aliado para você nesse momento. A experiência pessoal é um guia valioso, mas o conhecimento médico é a bússola mais segura. Afinal, o objetivo é saúde, não preocupação, não é? A nossa intenção aqui é oferecer informação,
para que vocês possam fazer escolhas conscientes e empoderadas, e não para gerar medo ou ansiedade. O mel, para a grande maioria das pessoas, é um alimento maravilhoso, e quando usado com sabedoria, pode ser um grande aliado da saúde e do sono. As advertências que fazemos são apenas um mapa que nos guia, não uma cerca que nos prende. Elas servem para nos lembrar que a saúde é um caminho individual, que exige escuta atenta ao próprio corpo, e, quando necessário, a orientação de um profissional de saúde qualificado. Não há vergonha em adaptar, em testar e em buscar o que funciona melhor para você. O importante é manter a curiosidade, a mente aberta e a busca por um bem-estar que seja verdadeiramente seu, construído com base em conhecimento e carinho. Usem o mel e todos os recursos naturais, com inteligência, com moderação e, acima de tudo, com muito amor por vocês mesmos. Então, minha gente querida, chegamos ao fim da nossa jornada sobre o mel antes de dormir, e a verdade é que a sabedoria popular estava certa em sua intuição, mas a ciência nos presenteou com uma compreensão muito mais profunda e elegante. Vimos que aquela colherzinha de mel não é apenas um adoçante. Ela atua como um verdadeiro aliado noturno, reabastecendo as reservas de glicogênio hepático e garantindo que seu corpo não precise disparar alarmes de estresse durante a madrugada. Essa estabilidade do açúcar no sangue é fundamental para que o cérebro possa, com tranquilidade, converter o triptofano em serotonina e, finalmente, na melatonina, o hormônio mestre do sono. Mas não paramos por aí. Exploramos também seus antioxidantes que combatem o envelhecimento celular, suas propriedades anti-inflamatórias suaves e até mesmo seu papel prebiótico, nutrindo a flora intestinal e impactando positivamente nosso humor e imunidade. O mel, quando usado de forma consciente na dose certa, é um convite para noites mais tranquilas, um metabolismo mais equilibrado e um corpo que funciona em plena harmonia, sem os picos e quedas que tanto desregulam nosso bem-estar. Pensem no nosso corpo como uma orquestra complexa e maravilhosa, onde cada sistema, o sono, o metabolismo, a digestão, o humor, é um instrumento vital. Para que essa orquestra toque uma sinfonia harmoniosa e vibrante, cada instrumento precisa estar afinado e em seu ritmo. O mel antes de dormir não é o maestro que conduz tudo, mas sim um afinador sutil, uma peça que ajuda a harmonizar certas sessões, especialmente aquelas relacionadas à energia noturna e à produção de hormônios essenciais para o descanso. Ele não resolve todos os descompassos, mas cria um ambiente mais propício para que a melodia flua sem interrupções. É um exemplo perfeito de como a nutrição funcional e os hábitos naturais atuam. Não são soluções mágicas isoladas, mas componentes inteligentes que, quando integrados a um estilo de vida consciente, potencializam a capacidade inata do nosso organismo de se curar e de prosperar. A beleza está no equilíbrio, na moderação e na escuta atenta aos sinais que nosso próprio corpo nos dá, permitindo que a ciência e a natureza trabalhem juntas em prol da nossa saúde. Portanto, minha gente, o que levamos daqui hoje é mais do que a receita de uma colher de mel. É a compreensão de que o autocuidado é um ato de amor e inteligência, onde a simplicidade dos recursos naturais se une ao rigor da ciência para nos guiar. Vocês têm o poder de transformar pequenos hábitos em grandes aliados da sua saúde, de se reconectar com a sabedoria ancestral, agora iluminada pelo conhecimento. Que essa colherzinha de mel se torne um lembrete diário de que cuidar de si é uma prioridade, um ritual sagrado que merece ser cultivado com carinho e atenção. Não busquem soluções rápidas, mas sim um caminho de bem-estar construído dia após dia, com escolhas conscientes e respeito ao seu próprio ritmo. Acreditem no poder do seu corpo, na força da natureza e na capacidade que temos de viver uma vida mais plena e feliz. E se este papo fez sentido para você, se tocou seu coração e te inspirou a olhar para a sua saúde de uma forma diferente, por favor, compartilhe este vídeo com alguém que também quer viver melhor. Juntos, no Fala Doutor, construímos uma comunidade de saúde e conhecimento. Um grande abraço e até a próxima!